Bom dia a todos, professores e colegas. Trago nesta manhã o projeto de tese que foi apresentado ao PPGE e que agora está sendo apresentado como uma atividade avaliativa da disciplina Seminário de Tese. O referido projeto, ele é orientado pelo professor Evandro Guedin, que é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas. Ele é doutor em filosofia, coordena o grupo de pesquisa Laboratório de Neurodidática e formação de professores. E também o professor Evandro, ele é professor do PPGE e professor do Educanorte. E o nosso projeto de pesquisa está vinculado à linha de pesquisa que o professor desenvolve, ao projeto de pesquisa que o professor Evandro desenvolve na questão formação de professores, e também a epistemologia, que também é uma das vertentes da pesquisa do professor Evandro. O título do projeto é As Vivências na Infância Experimentada pelos Saberes Tradicionais dos Povos da Amazônia, Possibilidades de uma Praxe Descolonizadora, a linha 3 do PPGE. A pesquisa, ela tem a intenção de desenvolver-se na localidade denominada Ilha do São João, no município de Silves. Ela é uma comunidade já com mais de 100 anos, que sofreu forte influência da colonização ibérica, né? Portugueses e espanhóis, logo no século XVII, um dos primeiros núcleos a serem povoados no Amazonas. Então, o nosso objeto de estudo, ele vai averiguar os saberes tradicionais que emanam dos povos da Amazônia, especificamente das crianças, e como estes saberes interferem na praxe do professor, com os quais as crianças interagem, possibilitando uma troca de saberes, uma troca ou acrescentar saberes ao conhecimento do professor, que são tão fundamentais para que ele desenvolva o seu trabalho em áreas como a Amazônia. Então, averiguando a forma como o saber eurocêntrico ele é postulado como válido, dominante sobre os demais, há necessidade de a gente averiguar a validade dos saberes tradicionais, como eles de fato vêm interferir e ajudar o conhecimento, a sobrevivência de tais povos, sem os quais acreditamos que seriam praticamente ou muito difícil sobreviver em lugares como a Amazônia, sem conhecer como são as suas relações com a natureza, com as sociedades, com o meio ambiente, né? Então, consideramos esses saberes fundamentais e também em relação a como a pós-modernidade tem se colocado e como esses saberes a cada dia são mais minimizados ou invalidados. O objetivo geral, ele vem identificar no processo ensino-aprendizagem como estes conhecimentos são inseridos, né? E também quais as possibilidades de esses saberes serem atores, protagonistas de uma praxis descolonizadora, né? E também a veiculação e democratização do conhecimento, porque nós devemos considerar que cada ser, cada indivíduo tem sua contribuição a dar, tem o seu conhecimento a repassar
para os demais, aqueles que eles são diferentes, talvez. Trazemos nossos objetivos específicos, que o primeiro é redesenhar esse processo histórico. Sabemos que houveram muitos embates no decorrer da história da Amazônia e cada região especificamente tem o seu relato a fazer, principalmente em se tratando de infâncias, a necessidade de redesenhar este processo. O segundo objetivo, nós vamos conhecer as características dos saberes tradicionais, aqueles que são fundamentais, aqueles que são mais relevantes para a pesquisa, aqueles que vêm a interferir positivamente na atuação docente, na relação professor-aluno. E o objetivo terceiro é identificar as infâncias presentes no ambiente estudado, no atual momento e no decorrer da história, desde os seus primórdios, da comunidade citada. O quarto objetivo, ele vem averiguar as identidades de professores e alunos. Sabemos que o professor, ele tem adquirido um conhecimento secular na academia, nas universidades, portanto, ele chega à escola com uma mentalidade já de um saber eurocêntrico, determinado, tido como válido, mas em certos momentos o professor ele vai se identificar com o conhecimento do aluno, aquilo que o aluno tem em comum com ele, né? O que é que tem? Quais são as relações compartilhadas? Quais são os conhecimentos compartilhados entre professor e aluno? Nosso quinto objetivo, considero o mais relevante para a pesquisa, é analisar a praxis docente e suas relações com os saberes tradicionais. Efetivamente, aqui nós vamos determinar como essa relação é notória, como ela se faz presente, como ela se identifica. O quadro teórico, nós temos em Paulo Freire, o norteador da pesquisa, no momento em que ele diz que ensinar é uma troca de saber entre os sujeitos, porque quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, nós acreditamos que há essa existência de troca de saberes, de conhecimentos, que são relevantes e que, indubitavelmente, estão presentes nas infâncias, na escola, com o professor. Há essa troca. Segundo concepção norteadora, infâncias e identidades. As infâncias, por Clarice Kuhn, ela vem nos trazer a concepção de infância, a criança como agente da sociedade. Ela não está só ali assistindo, inerte ao que acontece ao seu redor, mas ela é participante, ela é atuante e ela interfere nessa relação, nesse processo histórico. E ela tem uma identidade a falar, ela tem uma identidade que se adequa, que se limita, que se expõe e que vai se moldar conforme a sua necessidade, segundo Stuart Hall. E um dos critérios de conhecimento que nós trazemos aqui, um dos conhecimentos relevantes, é a questão colonialidade e descolonialidade. A colonialidade é a herança que foi deixada da colonização e que está presente hoje. Por mais que não se diga a colonização, mas há uma herança epistêmica, uma herança de concepção, aquilo que o Walter Mignolo traz como colonialidade do saber, colonialidade do ser e colonialidade do poder, né? Então, aqui o que nos interessa é a colonialidade do saber, mas que, sem sombra de dúvida, nós estaremos inseridos na colonialidade do poder, e o saber, ele vem
também descrito quando o Dussel traz a sua descrição histórica de como foi a usurpação do saber, do poder e da raça em termos de América, né? Como foi quando os europeus chegaram aqui e usurparam dos povos que aqui já residiam. E o Boaventura Souza Santos, ele não vai trazer o termo colonialidade, descolonialidade, mas ele vai trazer a concepção da epistemologia do Sul, que é relevante para o nosso trabalho, porque ele atua e diz com firmeza que os saberes locais são essenciais e precisam ser considerados para uma valorização do ser. A metodologia, a pesquisa ela é qualitativa, uma abordagem hermenêutica, baseada na literatura menor de Deleuze-Guattari, o qual observa os detalhes, os meandros traçados através da linguagem escrita ou não escrita, observando aquilo que está de forma subjetiva, de forma intrínseca, talvez permeada de simbologias e que precisam de uma interpretação de suas falas e da linguagem escrita ou não escrita. Aqui trazemos as nossas principais referências, que são importantes para o trabalho, as principais referências importantes para o trabalho. E aqui eu agradeço muitíssimo a atenção de todos. Obrigada.